Fala pessoal, a Copa do Mundo começou e pela primeira vez todos os jogos estão de graça no YouTube através da Cazé TV. E a pergunta que fica é: quem está pagando essa conta? Afinal, a única certeza que a gente tem é que nada vem de graça nessa vida. Eu já vou te responder. Será que as bets, as apostas esportivas têm alguma coisa a ver com isso? Será que parte dessa conta é você que está pagando e você nem sabe disso? Vamos comentar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes comenta aí abaixo. E aí, bichão? Você gosta de bets? Você já fez uma fezinha ou você acha que isso é uma doença, uma desgraça, tem que ser expurgada, tem que ser proibida? Eu trouxe um cara que eu respeito muito, eu assisto os vídeos dele quase diariamente, eu respeito muito a opinião dele, eu vou dar a minha também, eu quero a sua aqui direto, tá bom? Vamos aqui então começar. 3, 2, 1, vai! Pois é, meus amigos, começou a Copa do Mundo, hein? Pois é, começou e o Brasil inteiro vai pra frente da tela pela primeira vez na história. Todos os jogos serão transmitidos de graça através da internet, os jogos da Copa do Mundo. Vai ser uma festa completa, todo mundo junto pra frente, Brasil. Salve a seleção. Isso aqui já Vamos todos juntos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Corrente pra frente, hein? Eu tava lá, hein? merece o like de quem é das antigas, hein? Quem é das antigas devia deixar o like somente por causa dessa parte aqui. Mas, meus amigos, eu quero fazer uma pergunta muito simples. É o seguinte: quem é que tá pagando a conta dessa festa? Porque, cara, não existe almoço grátis. Todos os jogos de graça sendo transmitidos, você pode ver todos os jogos através da internet gratuitamente. Quem é que tá pagando essa conta? A gente vai falar sobre isso aqui enquanto você tá se preparando aí pra gritar gol do Brasil, gol do Neymar. Eu espero que você grite muitos Tá difícil, hein? Tá difícil. Depois do primeiro jogo tá difícil. E hoje tem jogo hoje, hein? gols do Brasil. As casas de apostas, elas estão se preparando para fazer a maior colheita da história aqui no nosso país. As consultorias do setor já calculam que os brasileiros devem depositar uma bagatelinha de 25 bilhões de reais em apostas apenas durante o período da Copa. Eu vou repetir esse número porque ele precisa ser um número debatido, discutido, tem que ter debate público em cima disso. 25 bilhões de reais vão sair do bolso do brasileiro e vão entrar no caixa das plataformas de apostas, que são plataformas que estão lá em paraísos fiscais, dinheiro que vai para fora, que não gera emprego, não gera renda, não aquece a nossa economia. 25 bilhões de reais saindo dos bolsos dos brasileiros apenas em um único torneio. Pô, e sai da onde esse dinheiro, né? A gente pensa assim, pô, o cara tá sem dinheiro, tá reclamando, não paga as contas, tá endividado. E da onde sai, né? Bem, boa parte do Bolsa Família, né? A gente paga pro vagabundo em vez de, pô, eu não sou contra, né? Se a pessoa não tem o que comer. Sim, só que ele vai lá, pega esse dinheiro e em vez de pagar as contas da casa, em vez de botar comida na mesa, vai lá, gasta dinheiro em aposta. Agora, vamos supor, pô, o cara tem consciência. Ele pagou as contas, tudo certinho, botou comida na mesa, não tá com o nome no Serasa, tá sobrando dinheiro. Podia investir, né? Podia investir, mas gasta. Aí o dinheiro é dele, ó. Problema é dele, né? Agora, a gente vai falar de outras complicações, como esse dinheiro sair do Brasil e não circular na economia, que é um outro problema, mas aguenta aí que tem muita coisa boa nesse vídeo. Você já deve estar percebendo aí o volume, né, de anúncios. As bets estão chegando com tudo. Qualquer jogo que você abre aí pra ver, cara, você vai reparar a camisa é anúncio de bet. Você vai reparar as placas que ficam piscando ali no gramado, né? Você vai ver lá anúncio de bet. No intervalo da transmissão é anúncio de aposta. Você vai reparar no anúncio que apareceu provavelmente antes desse vídeo aqui no YouTube. Pode ter sido um anúncio de uma bet. Pode ter acontecido. Ou ao longo desse vídeo aqui vai surgir um anúncio do bet, porque eu não tenho controle sobre isso. É o YouTube que coloca anúncios aqui. Então, meu amigo, é aposta, é bet, é odd, é bônus de cadastro. Tá em todo lugar. Você abre a geladeira, é anúncio de bet. Você abre a televisão, liga a televisão, anúncio de bet. YouTube, bet. Instagram, por exemplo, influenciadores que falavam de carro, que falavam de economia, que falavam de investimentos, que falavam de comida, que falavam de humor. De uma hora para outra, de repente, todo mundo virou garoto propaganda de casa de apostas. Jogador de futebol, então, nem se fala. Pô, cadê, ó? Aqui o canal, pô. Chama a gente. Tô brincando, tô Time do brincando. coração, seja ele qual for, carrega aí uma bet no peito. O meu, você já deve estar sabendo qual que é, né? Pois é, o Vasco da Gama também vira e mexe tá lá com anúncio de bet no peito, em todos os lugares ali do estádio também. Praticamente todos os clubes da Série A são patrocinados por essas casas de apostas. E se essas empresas
sumissem amanhã as casas de apostas, o futebol brasileiro quebrava na semana seguinte, você pode ter certeza disso. Inclusive, muitos clubes de futebol que não têm anúncio de bet, não são patrocinados por bet, estão passando por problemas financeiros. Menos Cara, você lembra? Antigamente, muito antigamente, era uma só, né? Tipo, sei lá, Parmalat aqui, né? Alguma coisa assim. Aí depois de um tempo, parecia um classificado, você nem via mais a camisa. Sabe aquelas folhas, aquelas páginas ali, aqueles flyers de supermercado que tem as promoções ali da semana e tal? Cara, a camiseta parava assim. Agora é só bets. A gente vai ver um gráfico daqui a pouco. Tipo, tem bets em praticamente todos os times do Brasileirão. Mas enfim, vamos continuar aqui. o Flamengo, que recebe 270 milhões de reais das bets. É muito dinheiro, cara, é muita grana. E aí você me pergunta, Josué, de onde é que vem tanto dinheiro num país onde o povo tá endividado, reclama que não sobra nada no final do mês, tá difícil até de comprar comida? Eu vou trazer um dado aqui que foi a própria Receita Federal que divulgou pra gente. A Receita Federal acabou de divulgar alguns números que contam uma história que deveria também ser debate na política pública. A arrecadação de impostos sobre as bets saltou de 2,2 bilhões de reais nos 4 primeiros meses do ano passado, 2025, para 4,5 bilhões de reais nos 4 primeiros meses desse ano de 2026. Parece pouco, né? 4,5 bilhões de reais num país que a gente está acostumado aí a ouvir trilhões e trilhões para todo lado de arrecadação, mas a cargo de comparação, vamos comparar com a agricultura, o setor que alimenta o nosso país e que alimenta 1/3 do mundo, um setor que emprega milhões e milhões de pessoas, que puxa a nossa economia para cima, que puxa a nossa balança comercial para cima também há décadas, paga em torno de Engraçado de estar comparando comida com o jogo, né? Olha onde a gente chegou. 1 bilhão de reais por mês em impostos o setor da agricultura. Então vamos fazer uma continha de padaria aqui. 1 bilhão em 4 meses são 4 bilhões de reais que o governo arrecada da agricultura. Das bets, 4 bilhões e 500 milhões de reais fora a Copa do Mundo. Você está entendendo a loucura que está acontecendo aqui? O Brasil parece que está deixando de ser o país do agro e está virando o país das casas de apostas online. Cara, isso é muita loucura, é muita inversão de valores. A atividade que produz comida foi ultrapassada na arrecadação pela atividade que produz dívida. O que você acha disso, hein? É justamente sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje no nosso bate-papo. Eu vou te explicar também como uma indústria que não planta, não colhe, não fabrica, não emprega praticamente ninguém, virou uma das maiores pagadoras de impostos do nosso país em apenas Que vergonha, né? Porque a gente era o país do futebol, agora a gente é o país das apostas esportivas, que é legalizado, são legalizados, inclusive. A gente é o país com um dos maiores juros do mundo, fica lá entre segundo e terceiro. Sabe quem ganha, que tem mais juros? Quem tá em guerra. Absurdo, assim, sabe? Além disso, também, a gente é o país que tem, tipo, virou marca, né? O nosso presidente precisa ser preso, precisa ser ex-presidiário, né? Enfim, né? Brasilzil, né? um ano e meio que as bets foram legalizadas aqui no nosso país. Eu vou te mostrar também de onde esse dinheiro exatamente está saindo, o rombo que ele já abriu no comércio aqui no nosso país, já abriu na economia aqui do nosso país, nas famílias e o papel também do governo nessa história toda, porque esse aqui é o capítulo mais escandaloso de todos. Você está sabendo que o governo Lula colocou sigilo de 100 anos nos processos que legalizaram as bets de trabalhar aqui no nosso país? Você está sabendo disso? Então eu vou trazer essas e outras informações. Fica comigo até o Absurdo, absurdo. Tá escondendo o quê, né? 100 anos. A gente não vai estar vivo para ver esse processo. final, não saia no meio, que o nosso bate-papo de hoje, como você está percebendo, é simplesmente imperdível. Eu vou te mostrar como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de a gente entrar a fundo aqui no nosso conteúdo de hoje, eu vou pedir para você o seu like, o like de quem confia no nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola. Eu sei que você já deixou o seu like antes mesmo do vídeo começar, na verdade. Mas se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, faz o seguinte, ó, segura sua mão, mas acompanha o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse vídeo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para você se inscrever aqui no nosso canal também, ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece na economia do nosso país. Pois é, meus amigos, enquanto o brasileiro está vivendo aí endividado, as empresas estão fechando as portas, as empresas estão batendo recorde de inadimplência, enquanto o comércio de rua está fechando a porta, o que mais a gente vê aí é plaquinha, né, de aluga-se nos comércios antes que funcionava, agora não funciona mais. Se tem um negócio que cresce nesse país e está prosperando e muito e colocando muito dinheiro no bolso do governo, são as bets. Pois é, porque as bets duplicam o faturamento e já igualam a agricultura em impostos. Pois é, o Brasil vai deixar de ser o país do agro e vai virar o país das bets. A indústria das bets segue em forte expansão no Brasil desde o início da regulamentação do setor, em janeiro de 2025. Eu, particularmente, não gosto de aposta esportiva, não tenho o menor interesse nesse mercado. Eu gosto de pôquer, porque pôquer já foi considerado, inclusive, esporte da mente. Não é um jogo de sorte ou azar. Agora, aposta Mas a pergunta é: você aposta em pôquer ou não, né? Essa que é a questão. Porque bets, na questão assim dos jogos,
que também é apostas ali, totalmente contra, porque é um roubo, porque é um computador, né, que está controlando o game, né? E aí ele deixa você ganhar um pouquinho, você anima e depois não dá, né? A máquina, na hora que você aperta o botão no joystick, ela sabe o que você apertou, então não tem como, é facinho roubar. Agora, em jogos de futebol, por exemplo, porra, tipo, é possível, mas é possível roubar, mas seria muito mais complexo, né? Ah, eu vou pagar o time para perder, eu vou pagar o jogador para cavar uma falta, eu vou pagar o outro jogador para se machucar, eu vou pagar o goleiro para tomar um frango, eu vou pagar o juiz para marcar um pênalti. Então, concorda que é mais complexo, né? E foi o que eu falei, né? Na questão de, tipo, se a pessoa tem conscientização do que está fazendo, tá com as contas pagas, tá com a família ok, é burrice de qualquer jeito, que poderia estar investindo, mas da mesma maneira que o cara toma uma cerveja para relaxar, o cara quer jogar um joguinho. Meu pai, por exemplo, para mim jogar na Mega Sena é jogar também. Tipo, sabe que a probabilidade de ganhar é praticamente impossível, mas joga. Entendeu? Podia pegar esse dinheiro e investir, mas ele, enfim, relaxa, né? Relaxa, tá tranquilo. Já pagou, já tá aposentado, já trabalhou, tá com a condição financeira boa, tá tranquilo, entendeu? Agora, por outro lado, na economia já é outro papo, né? Porque esse dinheiro, o que acontece? Ele vai para essas empresas de bets, paga um impostinho, óbvio, o governo sempre ganha, né? A casa sempre ganha, mas esse dinheiro vai para fora. Agora, quando você pega esse dinheiro e compra, vamos supor, um óculos do Caíto Maia lá da Chili Beans, porque o Caíto Maia, eu fui numa palestra dele recentemente, ele está falando que está complicado, porque ele pegou empréstimo de 2% na pandemia e agora está 18% a 20%. Então ele não consegue, está com dificuldade de pagar a dívida. Só que com juros altos no país, está todo mundo na merda. Por quê? Porque a galera tá sem dinheiro, tá endividada, certo? E aí o que acontece? Quando você compra um óculos, o Caíto ele vai lá e paga o funcionário. O funcionário com o dinheiro vai no supermercado. Ele vai no supermercado, ele compra as coisas. Aí o mercado lucra, paga o funcionário, entendeu? Então o dinheiro gira na economia. Agora, quando ele paga na Bets, o governo ganha um pouquinho, depois o dinheiro vai para fora do Brasil. Ele não circula, ele não volta. E isso é péssimo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos lá. Esportiva, meu amigo, é totalmente sorte ou azar. Inclusive os apresentadores, os narradores, no meio do jogo, tá vendo ali a partida tendo alguns ataques, né? Um time chutando muito, bola batendo na trave. Daqui a pouco vem o narrador e fala assim: olha só, galera, a odd pra sair gol nesse jogo aqui, ela tá uma odd de 2. Ou seja, você coloca R$10, você ganha 20. E olha, não sei não, mas parece que em algum momento vai sair gol nesse jogo aqui. Imagina só a pessoa que é mais pobre, não tem muito conhecimento, tá vendo o narrador que pra ela acha que aquele cara ali é uma autoridade, é uma pessoa de boa índole, e que são, mas só que eles estão ali, estão sendo pagos pelas bets pra fazer um anúncio justamente num horário específico. Então, qual que é o problema disso? É que a pessoa mais pobre, com menos consciência, o que ela pensa? Pô, tô com uma dívida aqui, né? Então, se eu botar 100 aqui, eu ganho 200. Se eu botar 500, volta 1.000. Se eu colocar 1.000, volta 2.000. E aí resolve a minha vida. Olha, aí esse é o pensamento que é o problema, né? Aí que vai a parada da doença, do vício. Pessoal, abrindo um parêntese, você que é pai, você que é mãe e tem filhos no ensino fundamental ou no ensino médio, estamos trazendo para o Brasil o primeiro sistema educacional personalizado. Nós somos uma continuação da escola que resolve problemas fundamentais. Vou dar dois exemplos. A escola, ela não consegue atender individualmente cada um dos alunos. O Geninhos disponibiliza todos os professores na sua casa e ele se adapta ao seu filho, ele se adapta à sua filha e os professores conversam com os alunos e respondem todas as dúvidas. Qual que é o outro problema? O pai, a mãe, eles não lembram das matérias, eles querem até ajudar, mas eles não lembram porque eles estudaram as matérias há 20, há 30 anos. Então, os geninhos é como se o livro falasse. O livro é muito importante, a gente também tem materiais, mas o foco é na comunicação. O seu filho, a sua filha, elas conversam com os professores dão as aulas, depois eles avaliam, eles fazem uma prova, e a gente também tem os Geninhos Flix. O que é o Geninhos Flix?
é ensinar através de vídeos, ensinar através de áudio, ensinar através de infográficos, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o primeiro sistema educacional personalizado do Brasil, preenche esse formulário no site, você vai ir para o nosso WhatsApp, a gente vai tirar todas as suas dúvidas e, se for de interesse, a gente marca uma videochamada para mostrar a plataforma por dentro e também você pode assistir esse vídeo aqui apresentado por mim que está completo, tá bom? É isso, chama a gente no WhatsApp, tenho certeza que vai transformar a vida do seu geninho e da sua geninha. Específico, num momento específico da partida que vai trazer muita conversão. Você tá entendendo? Então o narrador vai lá e fala, olha só galera, e agora para você abrir a sua conta aqui na Bet e tal, o seu cadastro é gratuito e você ainda ganha R$10 para você fazer a sua primeira aposta. Parece até que o cara tá te oferecendo uma droga, tá querendo te levar para um mau caminho e tá te dando a primeira dose de graça. E muita gente cai justamente nessa conversa. Muita gente não, milhões e milhões de pessoas. Você vai ver a quantidade de pessoas, de brasileiros, que já estão nesse momento, já estão viciadas inclusive em apostas esportivas. O total arrecadado no primeiro quadrimestre desse ano pelo setor das apostas online, segundo a própria Receita Federal, já fica perto das contribuições feitas pela indústria do tabaco e pela agricultura, que pagam cerca de 1 bilhão em impostos por mês cada uma delas. E a expectativa do mercado é que o faturamento das bets receba um impulso adicional com a realização da Copa do Mundo. As estimativas da consultoria H2 Gambling Capital apontam que o volume de recursos destinados a apostas esportivas durante o torneio, a Copa do Mundo, pode aumentar entre 20 e 25 bilhões de reais. É muita grana. Desde o início do mercado regulado, o Ministério da Fazenda já concedeu 85 licenças para operadores de apostas. E como cada autorização permite a exploração de até 3 marcas, atualmente existem 187 sites autorizados e funcionando a todo vapor aqui no nosso país. Caramba, é muito site, meu. Que isso? Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui não era pra ter acontecido, não era pra ter liberado isso. Por mim mesmo, cara, tanto faz, porque eu não vou jogar, mas isso aqui tá minando cada vez mais, principalmente os mais pobres do nosso país. Esse é um sistema perfeito de transferência de renda que tá ali, ó, sugando a renda das pessoas mais pobres e levando pra gente de fora do nosso país. E não produzindo absolutamente nada, não gerando nenhuma riqueza aqui no nosso país. Não, e às vezes você pensa assim, é só R$100, é só R$150, só que o cara ganha um salário mínimo, então, tipo, é quase 10% do salário dele, tá ligado? Em jogo. Não aquecendo a nossa economia absolutamente nada. Só quem tá ganhando dinheiro com tudo isso é o governo e são as casas de apostas. E olha só como cada vez mais pessoas estão ingressando nesse mercado e principalmente agora, após a Copa do Mundo, meu amigo, a primeira Copa do Mundo com essas bets autorizadas aqui no nosso país, vai ser uma explosão de gente apostando. Dados do Ministério da Fazenda indicam que 25 milhões de brasileiros realizaram apostas online ao longo de 2025 e esse ano de 2026 vai explodir com a Copa do Mundo. O governo estima que o valor médio, o gasto mensal líquido dos usuários foi de R$123, parece que é muito pouco, né? R$123, mas, cara, a maioria dos apostadores recebem, em média, um salário mínimo por mês. Então, cara, R$123 é quase 10% que as pessoas estão alocando ali para as apostas. É uma conta de energia que deixa de ser paga, é um gás, é comida, são outros serviços, é consumo no comércio e tem o lado... Foi isso que eu falei. O cara deixa de consumir no mercado, deixa de investir para colocar em jogo. Aí tá totalmente errado, né? Da saúde também, que quase ninguém acaba medindo. Um levantamento da Unifesp mostrou que 4,4% dos apostadores brasileiros já estão em situação de jogo problemático, que é um nome técnico para dependência com prejuízo real na vida dessa pessoa. A média mundial é de 2%. O Brasil está com mais do que o dobro do índice de viciados do resto do planeta. E aí o efeito... E o vício, aquela questão não é só, né, tem a parte de jogar para tentar pagar a dívida, mas às vezes a vida do cara tá tão ruim, é boleto chegando, ele não sabe mais o que fazer, é banco ligando, então é o momentinho que ele tem para ficar tranquilo, é o momentinho que ele tem para relaxar. Enfim, é isso, né? do cascata acaba chegando na sua vida também, porque mesmo que você nunca tenha apostado nenhum centavo, o comércio acaba vendendo menos, o comércio vendendo menos acaba contratando menos, demite mais, e a economia brasileira, que já está sofrendo aqui com juros absurdos, com inflação, acaba perdendo mais um motor. Você está entendendo qual que é o grande problema aqui? A Bet, ela não quebra apenas o apostador, ela também acaba quebrando a vizinhança inteira dele. Aqui no Brasil, por exemplo, quais são os clubes que são patrocinados por Bet? Cara, praticamente todos, inclusive os que estão sem patrocínio das bets, estão passando por problemas financeiros, como Vasco, como o Grêmio, como o Internacional, Coritiba. Essa galera toda aqui, ó, tá sofrendo, cara, tá precisando de grana e tá sem patrocínio direto aqui da Bet. Eles fazem patrocínio esporádicos, mas patrocínio... Cara, eu fiquei impressionado quando eu vi
esse gráfico aqui. Todo mundo, dominaram tudo. É isso. Se tirarem do país, quebra o futebol. Quebra o futebol, acho que é guerra civil. A galera sai pra rua. Fixo são esses aqui, ó. São Paulo, que tem aqui a Superbet, o Flamengo, que tem a Betano, o Botafogo aqui, que eu não sei o que é isso aqui, não sei se é Bet da Sorte, a Chapecoense tem uma Bet aqui também, que não sei qual que é, o Atlético Paranaense, Viva Sorte, tem a Vai de Bet, Esporte da Sorte, SB, que não sei qual que é, Bet Nacional, 7K. Então, meu amigo, o futebol brasileiro tá tomado dessas bets. Lá na Inglaterra, eles começaram já a proibir patrocínio de bet nas camisas dos clubes. A partir agora dessa temporada, que começa em agosto de 2026, os clubes não podem ter patrocínio de bet na sua camisa. E a partir de agora, a Inglaterra está dando o primeiro passo para tentar coibir um pouco essa quantidade, né, esse absurdo de bets que existe também lá na Inglaterra. Pois é, como é que um negócio desse é legalizado, regulamentado e celebrado no nosso país? E por que o governo ele comemora recorde de arrecadação em cima disso? A resposta A resposta é porque ele ganha, né? A resposta é porque ele ganha a parte dele, né? Como tudo no Brasil, né? O governo vai lá e cobra uma partinha, né? ela tem nome e o capítulo mais recente foi justamente de domingo agora. Olha só o que aconteceu. O Estadão, o jornal Estadão, pediu, usando a lei de acesso à informação, os documentos do processo que autorizou uma bet chamada 1xBet a operar no nosso país. Uma empresa de origem russa que foi banida em vários países, que operava ilegalmente aqui no nosso país antes mesmo de receber o aval do governo. Inclusive, essa 1xBet já entrou em contato comigo aqui, pediu para eu patrocinar, para eu fazer conteúdo aqui de bet e obviamente eu declinei. Eu jamais colocaria qualquer anúncio de bet aqui no meu canal, obviamente. Então o Estadão entrou em contato utilizando ali a lei de acesso à informação, mas sabe qual que foi a resposta do Ministério da Fazenda? Sigilo de até 100 anos. 100 anos, meu amigo. O que tinha de tão interessante nesse contrato da 1xBet com o governo que a gente não pode saber? Pois é, você pode deixar para os seus bisnetos ter acesso a esses documentos, mas você não vai ter acesso a isso não. E o sigilo, ele não esconde apenas os dados da empresa, esconde também os pareceres técnicos do próprio governo, esconde como foram pagas as outorgas de 30 milhões de reais por licença e esconde também quem são os beneficiários finais de cada operação, ou seja, esconde quem é o dono desse dinheiro. E aí, quando o escândalo estourou na imprensa, sabe o que aconteceu? Nessa segunda-feira, o governo recuou e anunciou uma força-tarefa. Agora, como é ano de eleição, né, tá todo mundo em cima. O próprio presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, foi para a televisão estatal dizer que a campanha de reeleição dele vai defender o fim das bets, que é favorável a acabar com todas essas bets. Foi o Galera, é aquela história, foi igual a taxa das blusinhas, né? Então, a galera comprava de fora, que é mais barato, aí veio todo um discurso, mas porque você tem que comprar essa caneca aqui no Brasil. Só que aí o que acontece? Duas coisas. Primeiro, lá, mesmo sendo da China, é mais barato. Além disso, não tem esse tipo de produto, só dando um exemplo, não tem esse tipo de produto no Brasil. Então, quer dizer, mesmo que eu quisesse, né, para ajudar o varejo brasileiro, não dá para comprar porque não tem esse tipo de caneca aqui. Então, preço e também disponibilidade. Aí criou a taxa das blusinhas, aumentou lá imposto, taxa, um monte de coisa lá, né? Beleza. Então, tudo que você compra é o dobro do preço que você olha, né? Perfeito. Aí agora, ano de eleição, eles vão lá e retiram a taxa das blusinhas. Vai ser a mesma coisa agora, né? Eles vão lá, estimulam as bets para depois falar que são ali contra as bets. Cara, para um governo que entre criar e aumentar e tudo mais, foram 27 novos impostos e mesmo assim é capaz que ganhe as eleições. Cara, o povo é muito idiota. Meu Deus, é muito burro. Eu não tô falando que direita tipo, melhor né? Mas, tipo assim, que é perfeita ou não, e nem quero falar tanto sobre isso. Mas, cara, o fato é que o governo, esse agora, tá, ó, afundando o país, e mesmo assim é capaz que ganhe. Enfim, comenta aí abaixo. Você é afim, você gosta das bets, ou mesmo que você nunca apostou, você acha que é o governo que tem que intervir bloqueando? Você acha que se o cara é dono do dinheiro dele, deixa ele fazer o que ele quiser? Comenta aí abaixo, eu quero saber. Aqui em cima do lado direito tá aparecendo outros vídeos para você continuar comigo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo! Nelle sole sul rossi qualche uomo sia